Números 4. O Senhor Deus disse a Moisés: faça a contagem dos levitas, descendentes de Coate, por grupo de famílias e por famílias, e registre todos os homens de 30 a 50 anos de idade que tiverem capacidade de trabalhar na tenda sagrada. O serviço dos coatitas na tenda é o de cuidar das coisas santíssimas. Quando o acampamento for desarmado, Arão e os seus filhos entrarão na tenda, tirarão a cortina que está em frente da arca da aliança e cobrirão a arca com ela. Eles porão em cima dela uma coberta feita de peles finas e sobre essa coberta estenderão um pano azul e depois enfiarão os cabos nas argolas da arca. Eles estenderão um pano azul em cima da mesa onde estão colocados os pães oferecidos ao Senhor e colocarão sobre ela os pratos, as taças de incenso, as taças de ofertas e os jarros para as ofertas de vinho. Em cima da mesa sempre deverá haver pão. Depois estenderão por cima de tudo isso um pano vermelho e por cima desse pano colocarão a coberta feita de peles finas. Em seguida enfiarão os cabos nas argolas da mesa. Pegarão um pano azul e cobrirão o candelabro com as suas lamparinas, os apagadores e as vasilhas necessárias para distribuir o azeite. Depois embrulharão tudo isso numa coberta feita de peles finas e colocarão sobre os cabos para carregar. Em cima do altar de ouro estenderão um pano azul e por cima colocarão uma coberta feita de peles finas. Em seguida, enfiarão os cabos nas argolas do altar. Depois pegarão todos os objetos usados no lugar santo, embrulharão num pano azul, cobrirão com uma coberta feita de peles finas e os colocarão sobre os cabos para carregá-los. Eles tirarão as cinzas do altar e estenderão por cima dele um pano vermelho. Colocarão sobre eles todos os objetos usados no serviço do altar: os braseiros, os garfos, as pás e as bacias, e por cima estenderão uma coberta feita de peles finas. Em seguida colocarão os cabos nas argolas do altar. Quando o acampamento for desarmado, os descendentes de Coate virão para pegar os objetos sagrados somente depois que Arão e os seus filhos tiverem acabado de cobrir a tenda e todos os seus objetos. O grupo de famílias de Coate não deverão tocar nos objetos sagrados. Se fizerem isso, eles morrerão. São essas coisas da tenda que o grupo de famílias de Coate deverá levar. Eleazar, filho do sacerdote Arão, serão os responsáveis pela tenda e pelo azeite das lamparinas, pelo incenso, pelas ofertas de cereais e pelo azeite de ungir. Será ele mesmo responsável pela tenda por todos os seus objetos. O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão: não deixe que as famílias de Coate morram por chegarem perto desses objetos sagrados. Para evitar que isso aconteça, Arão e seus filhos entrarão na tenda e dirão a cada homem o que fazer e o que carregar. Porém, os coatitas não deverão entrar, nem por um instante, para ver as coisas santas. Se fizerem isso, eles morrerão. O Senhor Deus disse ainda a Moisés: faça a contagem dos descendentes de Gerson por grupos de famílias e por famílias, e registre todos os homens de 30 e 50 anos de idade que tiverem a capacidade de trabalhar na tenda sagrada. O serviço dos gersonitas é trabalhar na tenda e carregar cargas. Eles levarão a tenda, as coberturas de dentro e de fora, a coberta de peles finas e a cortina da entrada. Levarão também as cortinas do pátio, a cortina da porta do pátio, que está ao redor da tenda e do altar, as suas cordas e todos os objetos que precisam para o seu trabalho. Todo o serviço
dos gersonitas o que eles deverão levar e fazer. Está debaixo das ordens de Arão e dos seus filhos. Estes darão ordens a respeito de tudo o que eles devem carregar. É esse o serviço que o grupo de famílias de Gerson fará na tenda. O serviço será dirigido por Itamar, filho do sacerdote Arão. O Senhor disse também a Moisés: faça a contagem dos descendentes de Merari por famílias e por grupos de famílias, e registre todos os homens de 30 e 50 anos de idade que tiverem capacidade para trabalhar na tenda sagrada. O que terão de levar, de acordo com o serviço deles na tenda, é o seguinte: as tábuas, os cabos, as colunas e as bases da tenda, as colunas do pátio que fica ao redor da tenda, as suas bases, as estacas e as cordas, com todos os seus objetos e com tudo o que pertence ao seu serviço. Entregue a cada homem uma lista de coisas que ele deve levar. É essa a responsabilidade do grupo de famílias de Merari, de acordo com o serviço deles na tenda. Esse serviço será dirigido por Itamar, filho do sacerdote Arão. Conforme o Senhor havia ordenado, Moisés, Arão e os líderes do povo fizeram a contagem dos 3 grupos de famílias levitas, isto é, de Coate, de Gerson e de Merari. Eles fizeram isso por grupos menores de famílias e por famílias e registraram todos os homens de 30 a 50 anos de idade que tinham capacidade para trabalhar na tenda sagrada. O número de coatitas foi de 2.750 homens, de gersonitas 2.630 e de meraritas 3.200. O total de todos eles foram de 8.580 homens. Os nomes desses homens foram colocados numa lista, como o Senhor havia ordenado a Moisés. E Moisés disse a cada um qual seria a sua tarefa ou qual a carga que devia carregar. A contagem foi feita de acordo com as instruções que o Senhor tinha dado a Moisés.